Tempo da luz. Louvado seja o nome do nosso Pai e algo. Eu vou responder uma pergunta de uma irmã que ela fez pelo WhatsApp. Eu já gravei vídeos a respeito desse assunto, mas eu acho que ela não achou o vídeo. Ela disse que procurou o vídeo, né? Assistiu quase todos os meus vídeos e não achou esse vídeo. Se ela não achou, então deve ter desaparecido da plataforma, porque eu postei o vídeo a respeito das pessoas que são gay e das lésbicas. Eu vou falar esse assunto hoje de novo e vou colocar um título bem explicado para ninguém se enganar. E em relação a uma irmã que perguntou também uma dúvida, né? Se eu comia carne, né? Antes de eu conhecer Iau, comia todo tipo de carne, peixe, caça do mato, o que você imaginar, caranguejo, camarão, tudo. Depois que o mensageiro me mostrou a verdade, eu abandonei total. Não trisco mais nada na minha boca, de carne não, de espécie nenhuma. Nem peixe, que apesar de ser uma comida mais limpa, se eu tivesse de comer, eu comeria peixe, mas carne não comia não. Aí eu fiquei impressionado porque o irmão Juarez fez um vídeo recentemente e nesse vídeo ele falou que as pessoas, né, se desejar comer carne assada, né, churrasco, que coma, porque é melhor comer a carne assada do que ficar falando fofoca. Eu creio que essas fofocas que ele cita são de pessoas que faz pergunta para ele e ele não quer responder. Então é mais fácil dizer que é fofoca. Mas na realidade são pessoas que faz pergunta que o irmão Juarez não está interessado em responder. Inclusive tem até gente aí na internet falando que eu estou copiando o irmão Juarez. Se eu tivesse copiando o irmão Juarez, eu não teria um livro na minha mão, tá? Eu não copio o irmão Juarez em nada. Tudo que eu tenho escrito no meu caderno foi um mensageiro que me passou. Agora, se for um mensageiro de Satanás, Satanás é perturbado, porque ele está me usando para falar mal dele, tá? Para você que está dizendo que eu estou copiando o irmão Juarez, devia tomar vergonha na sua cara, tá? Prestar atenção na palavra de Iau, porque o próprio irmão Juarez está se contradizendo. Se não é para comer, como é que vai dizer que tem que comer? Que não tem nada a ver, né? Então está dando uma contradição. Se o mensageiro me diz que eu não posso comer, eu não como. Agora eu vou ensinar aquilo que eu não posso fazer, eu vou ensinar para outro fazer? Ou seja, vai dar uma contradição? Quer dizer, eu não posso comer, mas você que está me vendo pode. Tem lógica um negócio desse? É aquilo que eu já disse. E volto a repetir. Quando o irmão Juarez implanta pensamentos dele, não é de Iau. Isso é uma opinião dele. É uma opinião pessoal do irmão Juarez. Não é Iau. Iau manda não comer. Iau manda não comer. Tá? Mas se você comer, você não vai perder a salvação por causa disso? Não, não vai. Mas uma coisa eu te digo, você não vai entrar no reino de Iau, tá? Então não caia nessas conversas, né? O irmão Juarez é um profeta do Altíssimo, sim. Ele fala a verdade do Supremo? Fala. Mas vocês têm que ter cuidado quando ele implanta a opinião pessoal dele, ok? A mesma coisa, ninguém pode concordar com a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal vocês têm que separar da palavra do nosso Pai, tá? Porque tem coisas que eu falo. Por exemplo, como eu estou falando agora, eu não concordo com o que o irmão Juarez falou. Isso é a minha opinião. Porque se ele prega desde o começo que não devem matar os animais, inclusive tem vários vídeos que ele já gravou dizendo que as pessoas estão comendo o corpo dos seus irmãos, que os animais são nossos irmãos, para depois dizer que tem que comer um churrasco. Quer dizer, está contradizendo? Está se contradizendo? Mas isso aí vem de quem? De Iau? Não, vem do irmão Juarez. Concordo com ele. Se é de você estar com fofoca com o nome dos outros, é melhor você comer carne. Agora eu prefiro não comer de jeito nenhum e nem andar com fofoca. Eu só dou esse tipo de resposta porque essas pessoas que estão aí no meu canal, não todas é claro, mas alguns, que ficam idolatrando o irmão Juarez e tentando querer me desmoralizar, achando que eu estou querendo copiar o irmão Juarez, que eu estou querendo ganhar dinheiro na internet. Claro que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro do YouTube. Se a plataforma me pagar, eu vou receber. Mas eu nunca transmiti a mensagem do Altíssimo cobrando um centavo de ninguém. Então esse tipo de camarada é um homem. Eu não vou citar seu nome não, tá? Porque é perda de tempo, tá? Você não se converteu a Iau. Então toma vergonha na sua cara, tá? E vamos à resposta da irmã a respeito dos gays.
Minha querida irmã, para me responder sua pergunta, eu tenho que primeiramente ler uma passagem do Evangelho de Mateus, que é Manial, ou no hebraico moderno, Matitiyahu. Manial, capítulo 10, versículo 26 ao 28. Portanto, não os temas, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber. E se o que vós digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Prestai atenção, minha irmã, no versículo 27 do livro de Mateus, capítulo 10. O que vós digo em trevas, dizei-o em luz. Dizei-o em luz. O Messias está afirmando que o povo daquela época dava ensinamentos, muitas das vezes, nas trevas, como faz as igrejas evangélicas nos dias de hoje. Todos os seus cultos, 90% dos cultos das igrejas evangélicas são ditos nas trevas, são ditos à noite. Porém, o Messias está instruindo os apóstolos, o que eles digam às trevas, em trevas, falai na luz, ou seja, durante o dia. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. No versículo 28 de Mateus 10, é uma afirmação do Messias, Yahushua, que foi trocado por um ídolo que tem no Rio de Janeiro. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, não podem matar o ser que está no corpo, que nós chamamos de espírito ou alma, dá no mesmo. A única igreja que mata a alma do ser humano na terra é a igreja adventista. Como eles fazem isso, eu não sei. O poder da igreja adventista ultrapassou o poder do Supremo, porque o Supremo criou nossa alma, e a igreja adventista consegue matar ela. Como é que eles fazem, eu não sei. Porque o Messias está dizendo que ninguém pode matar uma alma. Não pode. O homem só pode ferir o corpo. Quem está dentro do corpo, ele não pode tocar. Continuando. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em algumas traduções fala, tanto a alma como o corpo. Então existe uma punição para o corpo do homem no inferno? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que isso significa? Existe duas punições, minha querida irmã. O inferno em si é o mundo onde nós vivemos, lugar inferior. Este mundo é inferior. Não é um canto cheio de fogo, com tortura eterna, nada disso. O mundo em que nós vivemos é um lugar inferior, ou seja, inferno. Nós vivemos e trabalhamos e se alimentamos no inferno, ou seja, no mundo inferior. Abaixo de onde nós estamos existe uma outra terra, uma terra da escuridão, um abismo, aonde é insondável, aonde não é permitido os que estão vivos nesse mundo, no lugar inferior, ou seja, aonde os que estão no inferno não podem ver os que estão no abismo. Nós vivemos e trabalhamos no inferno, porém, nós não podemos ter acesso aos que estão no abismo, insondável, não se pode ver, ou seja, nas trevas. É uma outra terra. Então temei aquele que não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer os dois, tanto a alma como o corpo. Então existe uma punição para a alma e outra para o corpo? Sim, existe. Irmão que fez a pergunta, a sua dúvida. Existem pessoas que estão em corpo trocado. Por isso, quando alguém nasce gay, desde pequeno, ele gosta de homem. O gay, quando ele nasce naturalmente gay, desde criança, ele vai gostar de homem. É uma alma de uma mulher que está num corpo masculino. Foi trocado, de acordo com o que ela aprontou quando ela viveu como mulher.
E vice-versa acontece com o homem. De acordo com o que ele aprontou, ele pode voltar e ser colocado num corpo de uma mulher. Ou seja, ele vai nascer como fêmea. Ele é um homem, uma alma masculina, e pode ser jogado num corpo feminino. Quando ele crescer, ele vai gostar de outra mulher. Porque o desejo, os pensamentos, tudo que você imaginar, tanto de praticar o mal, como praticar o bem, os desejos que nós temos, não está no corpo, está na alma, está no ser que habita o corpo. O corpo é apenas um acessório que a alma vai usar. É chamado cartão de crédito. O limite, quem vai pagar é você, que não é o corpo. Então, por que o nosso Pai deixa claro que existe uma punição para os dois, tanto a alma como o corpo? É isso que eu acabei de dizer. Se a irmã prestar atenção, existe muito mais gay no mundo do que lésbica. Se você juntar todas as mulheres que são sapatão no mundo, não supera a quantidade de gays. Os gays são maiores em números. Por que será? Porque as mulheres têm uma tendência a enfiar o pé pela mão muito mais do que os homens. Já começa pela vaidade. A mulher já começa vaidosamente desde os seus 10 anos de idade, 8 anos de idade. Já vem dos pais. Tá? 90% das mulheres já são comprovados, está tudo na internet. Não sou eu que estou inventando. 90% das mulheres são interesseiras. Está na internet para qualquer um ver. Você vê vários testes sociais testando a mulher. E ela demonstra ser interesseira. Mais do que os homens. Então elas vivem na vaidade muito mais do que os homens, são muito mais interesseiras do que os homens e metem o pé pela mão mais do que os homens. E quando a mulher trai, ela não se arrepende. Tá? Quando a mulher trai, ela trai consciente. O homem até se arrepende quando ele trai. A mulher não se arrepende não. Então quando elas retornam, são colocadas em corpo masculino para passar constrangimento. Da mesma forma como ela tratou o seu companheiro, né? Com deboche, com traição, com depravação. Muitas das vezes o cara trabalhando para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E a mulher, né? Exibindo o corpo dela na internet, tirando foto, postando nas redes sociais, mostrando a bunda dela para outros homens que não é o marido dela, sem o marido saber. Isso acontece todo dia. Muitas das vezes colocam alguém que nunca deu sequer uma blusa para ela vestir na cama do marido, que ele trabalhou tanto para construir uma casa, mobiliar, né? E colocar essa mulher dentro. Ela sem nenhuma piedade coloca um macho em cima dela, na cama que o cara comprou. Ela vai aprontando, quando chegar o tempo dela sair do corpo, aí os seres satânicos pegam a alma dela. E não vai vir nenhum anjo lá de cima defender essa pessoa, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai pagar pelo que fez, nas mãos do inimigo, e quando retornar, é colocado em corpo trocado. Ou seja, ela vai ser colocada no corpo de um homem. Ela vai passar a mesma humilhação, até pior, e constrangimento que ela fez com o marido dela em uma outra vida, quando ela vivia num corpo de uma mulher. E viveu depravadamente, não se deu respeito, não se deu moral e nem caráter. São pessoas que desobedecem os pais, tá? Vai obedecer marido? Do mesmo jeito é o homem. Tem uma boa mulher dentro de casa, trabalhadeira, espera o cara banhadinha, perfumada, e na hora que ele sai do serviço, ele passa no boteco e enche a cara de cachaça. No dia que ele recebe o salário dele, ele passa primeiramente com os amigos dele, já vem tomando cerveja no meio do caminho. Quando chega em casa de madrugada, um cu cheio de cachaça, e muitas das vezes até com batom na camisa de outras raparigas que beijou ele lá por onde ele passou. Traz só o dinheiro da feira, na marca, porque se não trouxer nem o da feira também já é demais. Pois é, fica trocando a mulher dele por puta na rua. Quando ela reclama, ele com cuxa de cachaça, bate na cara da mulher, espanca a sua companheira, que está com tanto carinho esperando ele chegar. Quando ele sair do corpo, no dia em que ele morrer, Satanás e seus aliados pegam a alma dele e tem direito de fazer dele o que bem quiser. Então, para esse camarada passar constrangimento, a mesma humilhação que ele fez com sua mulher,
As entidades malignas pegam esse camarada e colocam no corpo de outra mulher. Quando ele nascer, vai ser lésbica. Vai gostar de mulher, porque tem um homem ali dentro. Difícil é os parentes aceitar. Já começa constrangimento desde a família, passar vergonha. Da mesma medida que se mediu, medirão vós também. E o Ser Supremo permite Satanás fazer isso. Ele é justo. A pessoa não viveu assim? Ela tem que pagar pelo que fez, ela vai ter que colher o que ela plantou. Não tem meio termo. Quer mais uma prova? É como diz a Escritura. Temei aquele que pode fazer perecer os dois, tanto a alma como o corpo. As pessoas não temem o nosso Pai. Acha que do jeito que elas estão fazendo está certa, não tem medo das leis do Ser Supremo. Então o Ser Supremo não interfere quando Satanás pega essa alma e faz dela gato e sapato. Ela não quis viver para Satanás? Ela não agradou a Satanás? Ela não gostou de tudo que Satanás implantou na vida dela? Então Satanás tem direito sobre ela, meu irmão. Não tem meio termo. Quer mais uma prova? 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler para você. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, não no espírito, na carne, no corpo, armai vós também com este pensamento. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, assim como o nosso Messias padeceu também na carne, nós devemos nos armar com essa forma de pensar. Nós também podemos padecer na carne. Continuando. Com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vós resta na carne, não vivas mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade do Altíssimo e Alvo. Ou seja, não é como viver agora segundo os desejos do seu corpo, mas viver de acordo com a palavra do Supremo. O tempo que resta a vocês na carne, obedeça e alvo. Faça o que Alvo está mandando. É isso que Pedro fazia, os apóstolos faziam. Continuando. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, dos estrangeiros, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ou seja, o povo judeu fazia tudo isso antigamente, no passado. Você pode observar que o livro de Jeremias fala o tempo todo da idolatria de Israel. Continuando. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desafio, desenfreamento. Então as pessoas achavam estranho que os apóstolos tinham uma vida simples e natural e não praticavam nada daquilo que as outras nações praticavam, das quais que eu acabei de citar. Então as outras pessoas achavam estranho o modo de vida dos apóstolos. Para elas era estranho que eles, ou seja, para eles os apóstolos viviam errado. Não tinham uma vida de bebedeira, de depravação sexual, não desfrutava da sua vida, né? Não tinha prazeres. É o que o mundo oferece hoje. Os apóstolos pulavam fora disso. Então as pessoas achavam estranho o modo deles viver, mas o modo deles viver estava correto. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por quê? Por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. O julgamento acontece na carne, mas o Evangelho foi pregado aos mortos. Por quê? No dia em que você morre, você sai do corpo. E aquilo que você aprontou segundo a carne, os mensageiros do Altíssimo Yahweh chegam com o seu livro e abrem.
E tudo que você aprontou está escrito no livro. Ele vai ler o seu livro e o Ser Supremo vai dar a sua sentença. E você vai ser julgado segundo a carne. Então o que acontece? O que acontece com os gays e com as lésbicas, eu já disse, tá? São colocados em corpos trocados. E dependendo da gravidade da situação, se tornam piores ainda. São colocados em corpo animal. Ou seja, são rebaixados. É uma situação bem pior. E outros nascem aleijados, outros nascem cegos, de nascença. Tudo isso não está à toa não, tá? Dessa maneira, é cumprido o que está escrito em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 28. Temei aquele que pode fazer perecer os dois, tanto a alma como o corpo. Imagine alguém que passou a vida inteira roubando os outros, só roubando, né? Não queria trabalhar para se sustentar, queria viver roubando os outros. Quando ele morre, ele vai pagar pelo que fez. O mensageiro vai abrir o livro dele e não vai encontrar nada digno do reino do Altíssimo. Tudo que ele praticou, ele é digno do reino de Satanás. Ele é digno de morar com Satanás. Satanás faz dele o que bem quer. Então, Satã, quando traz ele novamente para nascer, ou seja, as entidades malignas, que são os Exus, os Orixá, coloca esse camarada num corpo cego, desde nascença, que vai nascer cego. Dá a impressão que o diabo está agindo com justiça. Não, ele apenas está cumprindo aquilo que o Altíssimo determinou. Porque se você, meu amigo, crê ou não no que eu vou dizer, não importa. Satanás trabalha sob a supervisão do nosso Pai. Ele tem limite, tá? Ele é astuto? É. Ele é perverso? É. Mas ele é supervisionado pelo Ser Supremo. Ele não pode ultrapassar os limites, ok? Mas é dado na mão dele esse direito. Aí o camarada vai nascer como cego. Aí eu fico me perguntando, depois que ele nascer cego, ele vai poder roubar? Se ele não pode ver, como é que ele vai roubar? Abre os teus olhos. Você que está agora vivendo. Tá? Curte, compartilhe, comente, deixe seu comentário. Esta é a minha resposta em relação à sua dúvida, minha irmã. Existem pessoas em corpo trocado, homens em corpo de mulher e mulher em corpo de homem ou em corpo de animais. Nada nesse mundo está à toa, tá? O Ser Supremo é justiça e todo mundo pagará pelo que faz. Não tem meio termo. Deixo você um forte abraço.